Coliseu de Roma. Há quase 2000 anos, os romanos testemunharam uma maravilha. Aqui, onde o imperador Nero havia construído um palácio suntuoso com um lago artificial, um novo imperador, Vespasiano, quis deixar sua herança. Não com um grande palácio para seu próprio desfrute, nem com um templo para agradar aos deuses, mas com um imenso palácio para o público. Um anfiteatro para sediar os jogos, campeonatos e rituais que acabou se tornando a mais importante assembleia pública da capital. Vespasiano conhecia o valor da atividade de relações públicas. Quando ele assumiu o poder em 69 d.C., herdou uma cidade em ruínas. Um enorme incêndio havia destruído grande parte de Roma anos antes. O corrupto Nero, entre outros, havia irresponsavelmente esvaziado as reservas do tesouro, e o Senado romano estava espalhado em campos hostis depois de 2 anos de guerra civil. Vespasiano logo anunciou seu novo projeto. Ele iria drenar o lago artificial de Nero e construir um enorme anfiteatro público, o maior jamais realizado. Ele o batizou de Anfiteatro de Flávios, em homenagem a seu nome de família. As gerações seguintes passaram a chamá-lo de Coliseu, uma referência às suas proporções colossais. Graças a seu tamanho e a seu trabalho de engenharia, foi considerado o monumento mais ambicioso do mundo antigo. Enormes blocos de calcário foram carregados por escravos para construir a elipse de dimensões monumentais, 600 metros de circunferência, cobrindo 15 hectares e erguendo-se a uma altura de 16 andares. Primeiramente, foram erguidos os arcos e os pilares, e em seguida as paredes laterais foram sendo construídas, preenchendo os espaços vazios com uma rocha vulcânica muito leve chamada Pedra Pomes. Com lugar para 50.000 espectadores, o Coliseu equivale aproximadamente à metade do tamanho do Maracanã. Os construtores de estádios de hoje em dia ainda se baseiam no sistema engenhoso de entradas e passagens primeiramente utilizado no Coliseu. – 80 arcos estão distribuídos no nível do chão, formando 76 entradas. Os espectadores recebiam bilhetes com o seu número de entrada e podiam achar seus lugares tão facilmente que todo o estádio podia ser acomodado em menos de 10 minutos. Uma vez dentro, o lugar de honra era um grande palanque em mármore, onde o imperador se acomodava com sua comitiva, incluindo jovens virgens. Um pouco acima, sentavam-se cidadãos livres. Mais acima ainda, sentavam-se visitantes estrangeiros e escravos. E, finalmente, em arquibancadas de madeira, ficavam as mulheres e os pobres. Mesmo durante os jogos públicos, classes sociais e status eram os princípios da organização. Mas por que uma obra tão impressionante destinada ao esporte? No início dos tempos romanos, jogos públicos, chamados de circos, eram realizados somente em dias sagrados para homenagear os deuses da cidade. Até a época de Jesus, torneios, caçadas a feras e corridas de carruagens eram uma obsessão para os romanos. Qualquer imperador que se prezasse levava a sério os conselhos do historiador Juvenal. Apenas 2 coisas fazem um romano se preocupar hoje em dia: panem et circenses, pão e o circo. A obra de Vespasiano levaria menos de 10 anos para ser concluída. E apesar de ele não ter vivido para ver seu trabalho terminado, o Coliseu permanece o símbolo eterno de toda uma civilização. Os romanos já provaram ser os melhores engenheiros que o mundo já viu. Inventores do arco, da cúpula, construtores de estradas, aquedutos, pontes e banheiros. Embora a estética romana tenha sido em grande parte emprestada dos gregos, sua tecnologia era profundamente original. Lá perto, no Panteão,
uma gigantesca abóbada de concreto parece flutuar suavemente no espaço. Uma estrutura de concreto armado tão grande, vazada por um único raio de luz, não seria construída novamente até o século XX. Definitivamente, o Coliseu provou ser a maior herança arquitetônica de Roma. No entanto, o que o monumento tinha de magnífico chocava-se com o que de cruel acontecia dentro dele. Espectadores ficavam em torno da arena central, onde era espalhada areia para cobrir o sangue derramado no ritual dos jogos. No dia da inauguração, no ano 80, o novo imperador Titus, filho de Vespasiano, inaugurou o anfiteatro com uma caçada a feras selvagens. Em apenas um dia, 5.000 animais foram condenados à morte. Estes rituais sangrentos de celebração poderiam durar mais de 3 meses. Animais exóticos eram trazidos de regiões distantes para o Coliseu, onde eram mantidos em celas localizadas no nível subterrâneo, que podem ser vistas ainda hoje. As feras eram então transferidas em elevadores para o nível da arena, onde iriam enfrentar as lanças dos caçadores. Em algumas ocasiões, as canaletas de drenagem eram fechadas e a arena era deliberadamente inundada. O estádio se transformava num mini-mar para a simulação de batalhas navais. Os gladiadores eram, no entanto, a atração principal do Coliseu. Escravos, criminosos e a mais baixa estirpe de Roma, algumas vezes até mulheres, eram especialmente treinados para depois se apresentarem nas batalhas públicas. Ave César! Nós que estamos prestes a morrer vos saudamos. A coragem ou a covardia do gladiador era aplaudida ou vaiada pela multidão, que votava com as mãos o destino do perdedor. De acordo com alguns historiadores, polegares para cima ou uma onda de lenços abanando significavam que o gladiador viveria e poderia até mesmo se tornar um homem livre. Polegares para baixo condenavam o lutador a uma morte imediata. Por 325 anos, o Coliseu testemunhou inúmeros espetáculos assustadores como estes, e pode ter sido também o lugar onde o martírio dos cristãos perseguidos acontecia. Finalmente, em 404 d.C., todo o sacrifício público em Roma foi banido pelos imperadores cristãos no poder, e o Coliseu, danificado por terremotos e tempestades, se transformou em ruínas. Através dos séculos, o Coliseu se transformou em uma pedreira de mármore, saqueada pelos vários Césares de cada nova era. Mas o triunfo dos engenheiros continuou de pé, um símbolo fantasmagórico do Império Romano, tanto em sua maior exaltação quanto em sua maior depravação. Séculos depois de sua construção, um monge inglês faria a seguinte profecia: enquanto durar o Coliseu, Roma viverá. Quando cair o Coliseu, Roma morrerá. E quando Roma morrer,